Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao episódio número 2 do podcast Os Chagas. É o programa apresentado por mim, Felipe Chagas, e a nossa co-host, minha mãe, minha sócia, Yasmin Chagas. Bom dia, tudo bem, pessoal? E hoje a gente vai falar de um assunto assim super importante, que é para nós, assim, da área de eventos, é um segmento dos mais importantes, né? Que faz parte ou de um casamento, ou do aniversário, ou do evento corporativo, que é a decoração. Muito bem. Inicialmente, pessoal, aquele pedido para vocês curtirem o programa, compartilharem com os amigos, ativar notificações, para a gente poder alcançar aí o máximo de pessoas possíveis. E vamos ao nosso convidado, hoje, ele que é casado com a Débora, pai da Clara, contador, isso mesmo, que vocês ouviram, Fernando Reame, hoje decorador e proprietário da empresa que leva o seu nome, Fernando Reame, Decorações de Eventos. É um prazer recebê-lo, Fernando. Que delícia. Uma alegria muito grande mesmo. Que honra. Viu? Espero que a gente tenha tempo para poder compartilhar de todas as histórias vividas, Tem muita história para contar, na nossa trajetória. Sim. Muito obrigado pelo convite. Estou extremamente lisonjeado. Vocês são uns queridos, né? A gente está no mesmo time, sim. Tem a mesma sintonia de trabalho, de fala, de entrega. Então, valeu. Estou muito contente. Nós também, muito mesmo. Muito obrigado, Fernando. Valeu, Fê. Valeu. Vamos embora. Vamos falar um pouquinho aí de tudo um pouco, né? Vamos lá, bicho. Assunto não vai faltar. Para começar, vamos lá então do início, né? Tá. Como que um contador, como eu falei, entrou nesse mundo aí de flores, de eventos. Como foi esse começo? Acho que tá mais para primeiro evento. Como que foi lá atrás? Tá mais para contador fajuto, né? Na verdade, a minha família, né? O meu pai tem uma escritório de contabilidade e desde os 13 anos me envolvi com ele. Então isso aconteceu dos 13 aos 26, trabalhando com meu pai. Me formei nesse período, né? Em bacharel em ciências contábeis, mas eu sempre tive aptidão para o desenho. Para a questão das cores. Então, sabe aquela história assim, o destaque sempre estava lá na aula de educação artística? Sim. E nunca na aula de matemática? Entendi. Mas aquela história, pela facilidade, eu meio que optei em seguir. Mas eu terminei a faculdade, coincidentemente, meus pais comemoraram bodas de prata. E eles fizeram uma celebração e um evento. E foi aí que eu tive o primeiro contato com o evento social. Com os bastidores. Aí... Se apaixonou. Yasmin, foi louco, assim. Você não tinha horário. Não. Evento? Meus pais contrataram os profissionais e tive contato com o próprio pessoal do buffet, da decoração. E aí comecei a acompanhar essa pessoa. Como amigo, passou um mês eu já estava carregando a Fiorino dela para ajudá-la. E até então surgiu uma oportunidade de uma amiga da minha irmã ia se casar. E conversando, você faz? Eu falei, não faço, eu não entendo nada. No meu critério, flor era enquadrado como rosa e flor de cemitério. Crisântemo. nem esse nome eu conhecia. Mas se ela te pediu para fazer, porque você já Porque, na verdade, assim, em casa, sabe? Eu fazia em casa, festa, mas às vezes eu usava um balão, nada com flor. E aí conversei com essa pessoa, ela falou, Fernando, vai que eu te dou um suporte. Automaticamente conheci o responsável pelo buffet dela. Então, assim, digamos, isso aconteceu em fevereiro, essa festa seria em outubro. Em fevereiro eu conheci... Que ano que foi isso? Ai, Fê, tem 20 anos já, cara. 20 anos. 21 anos. A gente tá caminhando para 21 anos. Nesse meio do caminho, conheci o Renato, que era o do buffet. E de cara ele já estava com uma festa para acontecer. De uma família muito tradicional lá de Santa Bárbara. Eu sou de Americana, em Santa Bárbara, que é o aniversário de 90 anos, se eu não me engano, do seu Carlos Schitt. Ele é filho do Emílio Rome. Sim. Então era uma festa de uma família extremamente tradicional, de extremo bom gosto, e eu lá, caí de paraquedas. E foi.
E aí, Fê, como até hoje funciona, né? E a gente estava comentando antes da gente entrar aqui no ar. Festa vendida é festa feita, né? Sim. E festa bem feita. Sim. E aí, essa transição do escritório para eu me dedicar exclusivamente à decoração foi por 2 anos e meio. Conciliando os dois. Quando eu comecei, eu já namorava a Débora. A Débora até então era dentista e me ajudando piamente em todas as ocasiões. Então, assim, eu fazia o Ceasa, chegava na casa dos meus pais, descarregava as flores, e ela tinha mais tempo, ela ficava lá cortando o pezinho da flor para pôr no balde, ela ia para o consultório, eu descia para o escritório. As flores eram produzidas no quintal da casa do meu pai. Eu atendia no chão da sala do meu pai. E tenho muito carinho, assim, e lembrança muito viva de todos os clientes, a forma do atendimento, a forma que eu me envolvia com os detalhes da decoração. E sempre me colocava assim, lá em Americana, as floriculturas praticavam a decoração. Mas antigamente era assim, floricultura que fazia a decoração de casamento. E era uma coisa que eu não queria. Não. Eu não era floricultura, eu não tinha conhecimento na área, eu queria vender decoração. E aí foi, Fê. Americana é uma cidade pequena e as coisas foram acontecendo de uma maneira muito rápida. E aí eu saí do escritório, montei o meu escritório junto com o consultório da Débora. Por muito tempo eu comecei a invadir o espaço dela. Aí decoração e dentista. Não, Aí acabou indo para um espaço maior, o consultório ficou lá, se manteve. Nos casamos, a Clara veio, que hoje está com 14 anos. Aí veio a necessidade, né? De estar junto, de acompanhar. E eu na minha necessidade, porque eu como contador para decoração, estava levando meu negócio à falência. É aquela história, quem tem esse processo de mente criativa, lidar com o exato é muito complicado. Então hoje, por sorte, eu consigo separar essas questões lá dentro do escritório. Não me envolvo financeiramente com contas, com esses compromissos. E hoje quem é minha contadora é a dentista. Então é a história do contador que virou decorador e da dentista que virou a contadora. A Débora hoje, aí ela abandonou a profissão, coisa que eu não queria, porque eu sempre achei linda a profissão dela. Linda, assim. Mas ela falou, não, Fer, eu sinto essa necessidade, você precisa, eu acredito que eu consigo ter mais tempo com a Clara. E foi. Fechou o consultório, doou todo o material para uma secretária, o consultório inteiro que havia se formado em odonto. E aí foi onde o nosso negócio começou a caminhar sozinho. Nessa questão administrativa também, deslanchou. Eu dependia disso. E nada melhor que uma pessoa de casa, né? Sim. Principalmente para porque o fato de eu não ter acesso nenhum com essa questão, essas planilhas financeiras, assim, de controle, eu realmente tiro isso da frente. É zero preocupado. Então, assim, se eu preciso de alguma... Foi até engraçado. Aí começou as histórias, né? Eu adoro decoração de Natal na minha casa. Adoro. E aí, esse ano, eu queria mudar, porque já estava 2 anos... Sabe aquela história? Sim. E aí fiz o contato com o fornecedor, gerei o pedido. Aí coloquei uma mensagem. Falei, Débora, se Deus tocar seu coração, assine esse pedido e compra essa decoração de Natal. Voltou para minha mesa, tipo assim, né? Ela falou, não, Deus não tocou meu coração. Não assinou. Não assinou. Então, assim, mas eu acho que é isso que a gente consegue manter o equilíbrio, sabe? Da razão, a estrutura da sua empresa, do investimento. Ela lida muito melhor com a questão de equipe, de pessoal. O meu negócio realmente é essa ligação entre a assessoria, o cliente e o resultado de entrega, processo criativo. Todo esse administrativo que, se for ver, ele é muito maior do que só isso, acaba ficando na mão dela. Graças a Deus. Então, vou mandar um recado para Débora. Débora, olha, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Tem. Parabéns. Tem. A Débora... E muitas vezes ela está à frente. Então, parabéns, Dé. A Débora... até ontem eu estava vendo uma entrevista com o Tadeu Schmidt, né?
Tava o Pedro Bial e o Tadeu Schmidt, aí o Pedro falou, nossa, você é sempre assim? Amável, educado, não sei o quê. E ele falou, olha, a única pessoa que conhece esse meu lado é a minha esposa, que é a pessoa que a gente ama, que está do nosso lado, e justamente isso. Às vezes as pessoas vêm e me elogiam e falam, fala mais, mas fala para a Débora ouvir. Porque ela fala, você com essa sua risadinha, você não me engana não. Mas é justamente isso, não dá pra gente sair lascando a mão em todo mundo. E eu realmente tento manter esse equilíbrio na relação com a equipe, e acaba sendo essa válvula de escape dentro de casa, né? Sim. Mas ainda assim, tem esse reconhecimento e esse amor que a gente tem um pelo outro supera todas essas diferenças. Que bacana, bonito, que bom. Muito bonito. É isso aí. E o meu recado também, Débora, esse ano libera o Natal. Libera a decoração. Amolece o coração ainda. Valeu, Fê. Põe a mão no coração, Dé. Valeu. Recado dado, né? E, Fernando, nesse trajeto todo, o que você considera assim, os maiores desafios da carreira, da construção da empresa, como foi tudo até hoje, o que você enfrenta? E também quando você sentiu assim, não, teve a parte que você abandonou lá a contabilidade, mas talvez um pouco mais para frente você sentiu, eu tô no caminho certo, é isso que eu quero, é isso que vai ser o meu negócio. Como que foi? Respondendo primeiro, né, pela segunda pergunta, eu acho que sempre eu tive essa crença e essa paixão à frente disso tudo. Porque, Fê, para a gente fazer o que a gente faz, e até envolvendo vocês nisso, a gente não tem outra opção a não ser amar. Amar o que faz. O resultado financeiro vem. Eu acho que ele é compensatório, nos proporciona N questões, mas a carga horária dedicada, diária, para que a gente faça um evento acontecer, ela é gigantesca. E ainda que, dentro do meu processo de contador, existia aquela situação metódica, sabe assim, trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 17, com horário de almoço, com férias, nanã. Então isso, na verdade, foi um conflito muito grande. Que eu falava, puxa vida, se muitas pessoas trabalham de segunda a sexta, por que eu quero trabalhar de segunda a segunda? Né? Então, assim, lógico, por mais que eu não quisesse, isso precisou acontecer, né? Às vezes eu começava, até hoje, se alguém quiser bater um papo comigo 4 horas da manhã, 4h30, pode chamar. Pode chamar. Ele responde, ele manda mensagem. Mas também não me manda mensagem às 8 da noite. Aí, outro dia, de madrugada, eu acordei, perdi o sono, acho que ele perdeu também. Aí esse hábito nosso de pegar o WhatsApp, eu tinha mandado uma mensagem para ele, acho que durante o dia. Ele estava lá, respondeu. Eu falei, Fernando, você tá louco? Você tá acordado? Ele falou, e você? O que você tá fazendo? Todo mundo que lute, que deixe o celular no modo avião, porque é o horário que eu consigo colocar minha vida em ordem. Mas foi isso mesmo. Então, assim, essa questão da gente, por exemplo, ter essa organização, para mim sempre foi importante. Ter as férias, que a hora que você tem o filho, é importante que isso concilie também com férias de filho, porque não dá para ficar, depois de uma certa idade, não dá para ficar perdendo aula, né? E essa questão da folga na semana. Então, por exemplo, lá no escritório, todos folgam aos domingos, quando não tenho desmontagem, e a terça-feira. Então, eu também procuro ficar em casa no domingo, né, na desmontagem. Faz muito tempo que eu não participo, a gente acompanha a distância, mas a terça-feira acaba sendo sagrado e tal. Lógico, você trabalha, mas você está em casa. Tá em casa, fazer alguma com coisa. Outro, ou não fazer nada. Mas não fazer nada, Sim. E sempre funcionou, sabe? Vários decoradores nessa época até falavam, mas como? Eu falei, não, eu me organizo. Na segunda-feira, eu consigo fechar, a gente faz o balanço da festa do final de semana que passou e meio que já solta a programação da festa da semana. Então, agora, quem trabalha no meu administrativo no escritório, então assim, que é a secretária, compras, não para. Eles acabam não folgando, mas só os produtores conseguem descansar, o pessoal lá que me auxilia no estoque, na produção de peças, todo mundo consegue. E aí, quarta-feira, aí o bicho pega. Já começa o próximo evento, né? E aí começa. Então, é mais ou menos isso que foi uma coisa que a gente sempre bateu e eu consegui colocar desde lá do comecinho, sabe? Programar
essa carga horária. Lógico que é aí que tá. Você trabalha das 7 às 10, das 7 às 11, você não vê o tempo passar, horário de almoço, imagina, né? Às vezes é o que eu brinco no dia de montagem, a gente come o que gruda na tampa da marmita. E não tem tempo. Mas eu acho que ainda a paixão fala. Fala mais alto, a paixão pelo nosso trabalho, né? E eu acho que o que toca isso também, eu sou uma pessoa que eu não sei administrar conflitos, assim, eu tenho essa... Então eu pago para não ter problema. E de um certo modo, a gente quando tenta trabalhar realmente corretamente, né? O resultado vem muito rápido, porque você mal entregou a decoração, ainda mais hoje com rede social, né? Sim, a rede você entregou, a festa começou, as avaliações já começam. Então, assim, se gosta, se não gosta, lógico, do noivo ainda não, mas assim, que aí acho que responde essa questão do meu maior desafio, que é sempre atender. Eu não tenho essa preocupação de superar a expectativa. Eu acho que isso é consequência, mas é atender a expectativa do cliente. A entrega, né? A entrega perfeita. Então, entregar tudo... 100%. 100%. 110 é um... Então, assim... E isso você, né? Não é porque eu estou na frente da câmera, do microfone, na tua frente, mas você é nota 1000. Viu? Obrigado. A gente cria processos dentro do escritório justamente porque quando a gente chega lá, vocês estão lá comigo e o noivo, a gente começa a rabiscar uma festa, cada um tem uma festa na cabeça, né? Sim. Porque você vai soltando as ideias. Então, a partir do momento que o cliente fecha, é onde a gente começa a se envolver com os processos para que a gente chegue no dia do casamento com todas as expectativas alinhadas. Então, por isso que hoje, para mim, o dia mais tranquilo é o dia da festa. Porque aí você dá play... Eu tenho uma preocupação. Todo mundo chegou. Se todo mundo chegou, o negócio acontece. Então é você dar play e o negócio sair. Lógico que para a decoração acontecer, eu dependo de N pessoas. A gente já passou um perrengue bom que a Yasmin me viu chorando em desespero numa montagem de festa. Porque a gente depende de terceiros e a gente vai validando a estrutura de cada um, porque assim, tá dentro do seu abraço. Sim. E ele carrega a sua entrega. Para o cliente, é o Fernando. Ele não quer saber de quem é o móvel, de quem é o lúcio, de quem é a cenografia. É o Fernando. Então, isso me gera essa ansiedade. Mas a partir do momento que todo mundo chegou, o negócio vai. O que me consome mesmo é esse processo de organização. Como essas informações caminham dentro do escritório, né? Porque eu estou ali em contato sempre com vocês e com o cliente, mas daqui para trás, como que essa informação caminha lá e de uma maneira que ela não se perca, né, Fê? Então, essa é mais a questão de assim, o meu maior desafio ainda hoje é a questão da expectativa. E trabalhar internamente a nossa ansiedade. Sim. Né? Que antigamente, ainda eu tenho um pouco de unha, mas antigamente nem unha eu tinha. Mas é essa questão. Não, mas o seu trabalho é um trabalho limpo, organizado, a assessoria fica muito tranquila, Fernando, sabe? Acho que eu e outras assessoras têm a mesma visão de como você é, né? A gente conhece você, a sua humildade, isso, sabe, é super importante, a sua transparência, uma pessoa honesta. Se eu começar a falar aqui, a gente vai falar, nossa, a Yasmin tá puxando sardinha pro Fernando. Não, é porque hoje eu recebo o pedido para eu organizar um sonho, o projeto de um sonho. Eu tenho que realmente analisar quem são os profissionais que vão poder atender a expectativa desse casal. E aquilo que eu falei até no outro podcast que eu fiz com o Paulo, a gente tem que entregar o sonho, não o pesadelo, né? Então, a gente dá muito valor para pessoas como você. Para mim, Yasmin, eu sempre, o seu endosso, porque é bem isso, a noiva chega até você, é um papel em branco. Sim. Você dar nomes tem um peso muito grande. E isso, para mim, tem muito valor. Então, eu preciso, lógico, é um respeito com o tempo de todo mundo, com o dinheiro do cliente e principalmente com a indicação, né? Porque o nosso mercado funciona muito baseado nas indicações, né? Eu sempre coloco a assessoria ali no topo da pirâmide. O local tendo data, o casal tendo local e data,
começa ali. Começa com a Então, assessoria. chegar um cliente através de uma indicação, eu respeito isso. E realmente, assim, eu me considero uma pessoa... Eu não me deslumbro. Eu não sou deslumbrado com o resultado da entrega, né? Porque esse deslumbre, eu acho que ele vai desencadeando visões distorcidas de si mesmo. Sim, Então, assim, sim. que infelizmente, em todos os segmentos tem, mas no nosso, né, que a gente está dentro, você vê pessoas que às vezes se prendem aos holofotes, aos tapinhas nas costas. Para mim, isso nunca... Lógico, isso te coloca numa situação confortável, mas isso nunca teve peso. Não. Porque a hora que eu começo uma festa do zero, tudo começa de novo. Sim. É um cliente a conquistar. Talvez isso, eu colho esses louros. Porque assim, o cliente vem e fala, puxa vida, o cara entrega. Sim, claro. Isso, né, você É tem a essa... consequência do trabalho. a consequência. Da entrega, né? A Mas, entrega Fê, perfeita é o sonho de qualquer Mas cliente. assim, não, lá no escritório eu falo para todo casal, não tem imposição. Se a festa tiver só a minha cara, é uma festa sem graça. Sim, Quando sim. coloca a sua experiência, a sua dos casais e a minha, vira uma festa exclusiva. Exclusiva. Não é? Personalizada. Personalizada, que é isso que a gente gosta. É isso mesmo. Né? Boa. E falando na parte da decoração também, que até você já tocou um pouco nesse assunto de envolve muitos fornecedores, lustre, tapete, tudo, né? Como você enxerga a evolução da decoração? Antes, quando você começou, provavelmente era um arranjo na mesa, né? Nossa! Hoje você tem sofá, tem tapete, lustre, a cenografia. Como que era antes? Como que é hoje? O que você vê para frente? Hoje fala muito de experiência do cliente, né? De envolver. Nas reuniões a gente fala, né? Entra, tem a parte, às vezes, já começa do cheiro lá. Nossa, e aí já vê o cenário. Como que é tudo? Como mudou? Nisso, o Fernando, ele é super detalhista, ele vai falar. Ele eu vou deixando até nas a Yasmin reuniões maluca, né? Eu falo, bom, ele começou, né? Eu vou ficar quieta, porque a assessoria gosta também de dar os pitaquinhos. Sem dúvida. Aí eu confio e aí vai, né, Fê? Lá atrás era mesa, cadeira, toalha e arranjo, né? Ô Fê, às vezes eu me coloco assim, eu lembro desses casais que eu atendia sentado ali na mesa de centro da casa da minha mãe, o quanto eu me envolvia com elementos, lógico, de uma maneira infinitamente mais simples. Mas assim, eu lembro de um casal que eu tinha um buquezinho num vaso de vidro, e nesse buquê eu coloquei um aramado prateado com um monte de miçanga vermelha, porque a flor era vermelha. Então assim, eu sempre às vezes me coloco numa situação assim, falo assim, eu nunca posso me perder nesses detalhes. Porque hoje a minha visão de festa ela é macro, né? As experiências que a gente tem dos eventos, assim, parece que assim, não, tem parede, tem que ter 20 metros de parede com flor até o teto. Mas eu falo assim, mas eu não posso perder essa essência dessa coisa pequena que eu tratava lá atrás, de que talvez foi o que me colocou aonde eu estou hoje. E então, assim, lógico, de uma maneira, eu lembro que eu gostava de fazer umas festas, uma parede. Eu sempre gostei assim, todo salão de festa nunca entrar direto no salão. Sempre criar um hallzinho de entrada. Eu também, Fernando. E aí, aquele negócio de pôr a mesa de bolo logo na entrada, o convidado parece que vai cair em cima da mesa do bolo. Yasmin, e tem um salão lá em Americana. Eu tenho essa mesma percepção. Ele chamava Portal do Sol. Era um salão que era, nossa, tinha umas festas legais, né? E eu lembro uma vez, vou fazer uma parede de forma. Forma é uma folha comprida. E eu tinha um fornecedor que vendia umas folhas que tinha mais ou menos uns 2 metros, 2,5. Aí eu comprava argila, colocava e espetava esses formes ali para formar. E essa argila estourava e não parava. Mas assim, nunca foi mesa, toalha e arranjo. Você já começou com os detalhes. Diferente, né? Já. Então assim, de ter tecido, de ter texto. E era uma coisa que a gente fazia. Eu tinha que bolar um processo do qual eu conseguia me envolver e eu conseguia executar. E naquela época você fazia sozinho, porque não tinha esse tanto de fornecedores, né? Não, era um ou outro que me ajudava, às vezes, com um cortinado maior. Hoje tem cada um, faz uma coisa. No começo a gente estava até falando isso, né, Fê? Antigamente a gente precisava ter acervo de material. Hoje,
para manter as festas com... Bom, as identidades e a identidade visual de festa hoje é muito ampla. Tem uma festa, se você quiser uma festa inteira vermelha, você consegue, com chão, com parede, com mobiliário, com lustre. Então, por conta disso, a gente optou por, hoje, no nosso acervo, investir em acessórios e o mobiliário. As empresas se profissionalizaram demais. Tem cada coisa linda, né? Tem. Então, assim... Tem para todos os gostos. Se você quer uma festa extremamente contemporânea, você tem fornecedor. Se você tem uma festa mais clássica, você tem. Se você quer uma festa monocromática, você consegue fornecedor que personaliza o mobiliário. Então, hoje, dentro do escritório, a gente administra o processo criativo, a parte floral, quando não é uma festa gigantesca. E aí eu já começo a terceirizar. Cenografia, lustres, os móveis, imobiliário. Então, e lógico, tapete, tudo. Né, tudo. Então, hoje mais ou menos funciona dessa forma. E vamos falar que isso já deve ter mais ou menos uns 10 anos que a gente começou a segmentar. E às vezes às vezes eu combino com o assessor, eu falo assim, você viu que eu tô falando muita coisa, me dá um chutinho debaixo da mesa da reunião, né? Então, porque aí no dia da execução eu venho e falo, por que eu fui inventar essa moda e não sei o quê. Aproveitar um gancho, falando de imobiliário, de uns anos para cá, as empresas de bartenders, né? Elas deixaram de estar colocando nos orçamentos o móvel do bar. Sim. Isso para vocês foi bom? Eu creio que, né? Queria saber de vocês. Sim, porque assim, tudo é evolutivo, né? O bar antigamente era preto de espelho. Lembra, Yasmin? Lembro. Ou Capitonê. Tinha noiva que falava assim, não quero. Parece cabeceira de cama. Nossa, lembra? Então, não. Hoje, o mobiliário do bar, ele também entra em conceito de festa. Então, as empresas de locações abriram um leque gigantesco de opção. Já segue tudo na mesma linha. Tanto que assim, hoje, com recursos de tecidos, o sublimado, né, a técnica da sublimação, você consegue imprimir qualquer arte, qualquer situação de imagem, então personalizar o bar também com a temática da festa. Ficou muito melhor, né? Facilitou muito, Yasmin. Algumas empresas ainda de bar disponibilizam, mas são poucas, né? Diminuiu muito. Diminuiu muito. Então, acho que é muito mais prático. Porque aí eu também consigo abraçar tudo no conceito da festa, seja no padrão de cor, de estilo. Essa foi uma das evoluções bacanas também. Ajuda muito. Eu achei bastante. E mesmo porque o bar hoje também, muitos dos noivos gostam do bar no centro da festa. Sim. Pô, então se ele vira um elemento central, tem que ser um bar lindo, você normalmente projeta uma decoração aéreo, né? Sobre ele, é nessa pegada. Legal. Bacana. E ainda nos eventos, o que você conta de um momento assim? Claro que são vários, né? Todo evento deve ter um momento marcante, né? Mas algum que te chama atenção, ou emocionante, ou algo tenso, ou algo que você viveu que, assim, marcou. Aquele evento você lembra até hoje de algo X ali que marcou naquele evento, com o cliente ou com o evento em si, com a montagem. Olha, tenho. O duro é que eu tenho uma memória tão fraca, assim, mas assim, situações com os eventos que me marcaram numa questão de estratégia de negócio foi quando eu tive a oportunidade de fazer um evento muito bom na cidade, de uma família muito tradicional, e que foi uma virada de chave para o perfil de cliente. Legal. Então, assim, eu lembro que eles me pagaram um valor, eu peguei esse valor integralmente, investi na decoração e até pus um pouquinho mais. Porque eu sabia que aquilo ia te dar um resultado, me dá uma visibilidade diferente. Então, isso foi uma situação que me marca bastante. Aí, teve uma situação, inclusive com vocês, que foi dessa festa que eu já comentei. Eu estava com um fornecedor na Hípica de cenografia. Tinha 2 horas para acontecer. Eu não tinha mesa de bolo montada. Yasmin, o que eu faço? E aí eu não sabia, eu não sabia o que fazer. É aquela história, o gerenciar conflito é justamente, eu me organizo muito para que eu não tenha esse problema. Tanto que, assim, quando é fornecedor assim, a gente tira da frente. Sim. Porque não pode.
E era uma coisa que eu não tinha como fazer. Dependia dele, né? Dependia dele. Então, assim, realmente me marca. E aí, já abriu o bocão. Mas, assim, porque é aquilo, você apertou o play, o negócio tem que acontecer conforme planejado, né? E aí, lembra, a gente foi atrás, você conseguiu um terceiro que veio, que reforçou e entregou. Entregou, foi. Dentro do prazo, mas assim, era uma coisa que eu não gosto de passar. Não gosto de passar. A gente até projetava. Ah, tá bom, olha, se a mesa do bolo não estiver pronta enquanto o convidado chega, vamos fazer ele entrar por aqui para ele não ver a montagem da mesa do bolo que poderia estar sendo finalizada, enquanto a cerimônia estava acontecendo do lado de fora. Então, assim, isso até me arrepia, isso me marca demais. Assim, tá fora, sabe? Mas e aí, outro gancho. Mas aí que é importante, né? Trabalhar em equipe mesmo. Né? Em equipe. Quando você chegou para nós e relatou o problema, na hora. Calma, Fernando, fica tranquilo, e liga para um, liga para outro. Eu acho que é isso que faz a coisa acontecer. A festa é um produto só. É um produto só. A festa não é assessoria, a festa não é só decoração, não é só buffet. É um produto só. Sim. Se a cerveja tá quente, cara, melou a festa inteira. Sim, é verdade. É um produto então, só, assim, você falou. É um produto só. Então, numa dessa, eu acho que, por isso, né? Porque existem profissionais que é difícil o acesso, é difícil essa comunicação. Então, não, ali era um time. É um time. E teve uma situação também que, infelizmente, eu aprendi pela dor, foi um acidente de trabalho de um integrante da equipe. Seu. Na montagem. Foi numa desmontagem. Eu havia revestido uma mesa de comida com muro inglês. Muro inglês é aquela parede de folhas verdinhas, assim. Como era uma mesa que eu não podia pregar nada, então eu tinha uma placa aqui e uma placa lá. E algumas fitas transpassavam sobre essa mesa para sustentar as duas, para travar essas duas placas. Na desmontagem, um menino ele chegou, puxou a placa, o grampo veio e furou o olho. Infelizmente, ele perdeu a visão. Nossa. Foi horrível, né? Isso acabou comigo. Porque assim, eu não associo o meu trabalho e o resultado dele a coisas ruins. A gente trabalha com festa. É uma sinergia que a gente até pede para o cliente, porque assim, a gente administra a ansiedade dele, mas puxa vida, é festa. Né? Tem cliente que leva isso para uma plataforma que é sofrido. Um campo de batalha. Não é. Sempre falo isso. Então, isso foi marcante para mim negativamente. E aí a gente meio que cria uma força-tarefa para começar a trabalhar a questão da segurança no trabalho, dos EPIs. Traz algo pensado do lado positivo. Mas que assim, é uma batalha incansável. Porque aí você se organiza juridicamente, estruturalmente falando, mas aí o óculos tá aqui. Você não tem gerenciamento sobre isso, né? E ninguém usa. É muito difícil. E aí você começa a perceber o quanto o nosso mercado de evento é imaturo e despreparado quanto a isso. Porque, Fê, quando a gente está montando cobertura, você vê ninguém andando lá no meio-fio, em pé. Exatamente. É verdade. Zero. Então, assim, hoje, muitos dos salões, eles estão se resguardando quanto a essas questões. E que eu acho que é um saco. Mas é o certo, né? Mas é o certo. É o certo. Então, é aí que você começa a validar se sua empresa está preparada para trabalhar no lugar A, B ou C, porque tem exigência das NRs 35, e a eletricidade, e a altura. E não adianta chiar. Eu acho que isso faz parte da segurança, tem que ter mesmo. Quando o casal fecha num local que tem todas essas exigências, o fornecedor fica sabendo e depois ele não precisa ficar estressado porque tem que entregar todas essas exigências para poder ele executar o trabalho. Então, é uma coisa que logo no começo, quando ele fecha com o decorador, com os fornecedores, ele já vai saber, entendeu? Então, assim, tem outros casos, né, que acontece assim, na semana do evento, o decorador te virar e falar, ai, puxa vida, esse local só me perturba, tem que apresentar isso. Mas você sabia. Então, essa organização, ela é essencial, não tem como. E isso não só no nosso meio, muita gente, da nossa turma, assim,
Decoração, som som e cenografia. cenografia, São é. 3 pilares que trabalham muito fora do chão. Sim, fora do chão. E aí tem lugar que às vezes quando você tem a equipe de brigada de incêndio ou os bombeiros acompanhando, viu? É aquela história, passou de 1,5 m, 2, não tenho isso em mente. É capacete. Eu acho que é É 2,5. apoio. É. Então assim, e eu penso, nossa, então assim, aí você tem que é muito difícil, sabe? É uma briga constante, você tá no pé de todo mundo, mas eu acho que é o certo, correto. que é o A gente vê correto. muito essa diferença no... Tu trabalha também com evento corporativo, né? Corporativo. Quando a gente cai em hotel, por exemplo. Não tem O hotel, conversa. ele é Não 100% tem as conversa. regras, é lei. Não tem conversa. Então, e eu acho E que aí que realmente a gente diferencia, que até tinha um parceiro nosso também que falava que aí que a gente vai começar a diferenciar, que você falou, né? O fornecedor, a quem está empresa... preparado para quem entregar tá o preparado e evento quem não tá. dentro dos moldes. Porque tem que ter essa Tem que preparação. ter, não Precisa, tem, não. né? Hoje, assim, trabalhou com decoração aérea, é a RT. Por que isso? Fê, para essas coisas virarem uma desgraça, não é nada. RT, é EPI, Né? Então, assim, tudo. você vai montar uma cobertura, né? Você vai colocar 300 pessoas embaixo dela. É E claro. aí? Meu Deus do céu. Não é? Então, assim, Quantos casos que aconteceram que a gente Né? sabe? E o que a Acabou gente com- vê, você falou, o cara andando lá em cima, filho, o cara andando com a isso, escada, né? Já Andando viu? com a escada, eles Andando põem. com a É escada. até bonito de ver, assim, ó, o sincronismo deles andarem com a escada grampeando. Mas é uma loucura, né? É uma loucura. Então, só que assim, isso tudo, e aonde esbarra isso? É. Porque isso custa, né, Fê? Você alugar uma plataforma elevatória, né? Você enquadrar em todas as taxas que são Sim, necessárias. tudo tem um custo. Então, e isso, mas eu ainda vejo isso de uma maneira extremamente positiva para o nosso segmento. Talvez a gente começar a tentar explicar para o cliente o benefício disso, né? Porque é o custo que acaba indo para ele. Né? Mas, Felipe, a gente tenta explicar. Sim, sim, E tem sim. muito fornecedor que espana, não concorda. Tem, ainda não entrou na cabeça de todo mundo o quanto é importante. Isso vai filtrando, né? É. O segmento. Não tem como. Não tem como. Não tem. Mas acho que foram essas que mais me marcaram, assim, sabe? Nessa trajetória. O frio na barriga, Continua. semanalmente. Sempre dá, Todo né? sábado, né? Todo sábado. Nossa, todo sábado. Mas acho que é o que move, né? Acho que eu sempre falei, se um dia a decoração entrar numa rotina meio que de processo Padrão, pronto, né? tanto que assim, vocês são prova disso, a gente começa a reunião numa folha em branco. É verdade. Não tem formulário. Não tem formulário. Acho que o dia que tiver que acontecer dessa forma, acho que já deu meu tempo. Não é a seu perfil. Pela cor da barba já dá pra dizer que o tempo está chegando. E o pedido mais inusitado, assim, que você já teve de decoração? Quero fazer... Eu vi lá que você pôs uma árvore no meio do salão. Ou uma cor estranha. O que você já teve de... Teve uma noiva. E que você teve que fazer, né? Você engoliu e fez. Sonho é sonho. A gente abraça e vai. Aí, às vezes, o cliente tem que falar, Fernando, menos. Né? Mas teve uma cliente que ela tinha uma situação... Ela adorava sapo. Nossa. E ela tinha uma pegada extremamente infantil para decoração. De bambolê, de ter os sapos de casamento. Ela entrou com o buquê de ponta cabeça. Mas assim, era da personalidade dela. E a ideia era que a gente entrasse a fundo. O corredor de cortejo dela era amarelinha. Juro pra você. Aí que eu falo, Pô, né? o convidado já conhece, já sabe, né? Não. Acho que estranho seria se tivesse um castiçal com vela, um tapete vermelho, arranjo no corredor. Era a cara dela. Era a cara dela. A pista de dança eu lembro que eu decorei com bambu. Bambu não, bambolê. Montei umas esculturas e o teto inteiro da pista. Então, assim, se tornou divertido por essa questão. E aí, assim, essa ideia desse casamento que tinha um conceito de que o relacionamento do casal ele era um relacionamento bem enraizado por eles, pela religião. E aí eles queriam que isso fosse representado através de uma árvore e as suas raízes. E aí a gente montou uma árvore na mesa do bolo, lá na Fazenda Santa Bárbara. E tinha, sei lá, 5, 6 metros. Nossa. E aí, decorada, montada, ela foi abraçada pela mesa de bolo e doces. Você levou uma árvore? Ou Foi montada? Não.
Cenografia, Fê. Era uma árvore em A fibra. cenografia? Cenografia. Eu De lembro, eu vi as Catanduva, fotos se eu não do me vídeo, engano. parecia uma Ela árvore vem toda real. desmontada, e aí vai encaixando, e aí reveste com musgo, com raiz, para dar esse aspecto, e aí as flores. Nossa. Isso foi legal. E... mas assim, acho que a maioria dos pedidos mais malucos acaba, acho que eu mesmo que vou enfiando o pé na jaca, aí eu falo, meu... Tanto que desse casamento especificamente, o altar da cerimônia, normalmente, né, ele era uma trave e normalmente era em pé. Né? Eu queria que essa trave ficasse em ângulo, mas de vão livre, nada sustentando. Aí você começa a buscar. Primeiro você fala, vamos fazer, vamos. A ideia Aí depois você vai ver como que eu vou vira, fazer. né? Então, assim, como sustentar por baixo, dar o contrapeso. Aí entra a questão de cálculo, de engenharia, coisa que zero, né? É aquela história, né? Eu quero assim. E vai. A gente teve um caso de um casal, foi casal de Valinhos até. E a noiva, fiz a assessoria completa dela, mas ela não participava de nada, ela só falava comigo. Aí eu fui com o noivo, até foi o João Mulato e o Beto na época, ver a parte da decoração, né? Aí eles falavam com ela no celular, mas e a cor? Tudo amarelo. Mas como tudo amarelo, João? Como tudo amarelo? Aí ela, quero falar com a Yasmin. Aí eu peguei o celular, ela falou, olha, Yasmin, é o seguinte, eu quero tudo amarelo, porque meu irmão faleceu, e eu quero fazer uma homenagem, ele faleceu no acidente de moto, olha só, e a moto dele era amarela. Aquilo me arrepiou. Falei, você tem certeza, Cris? Ela falou, tenho. E pode falar que a passadeira da igreja São Sebastião, lá em Valinhos, tem que ser amarela. O João quase morreu, né? Mas foi tudo amarelo, tudo amarelo. O bolo dela foi todo feito com orquídeas amarelas, tudo amarelo, tudo amarelo. Eu acho que... E ficou bonito. Ficou bonito, tá tudo Mas, certo, Fê, era o sonho dela. Eu acho que assim, a festa, ela tem que ter sentido pro casal. Que foi o que você falou, né? Quando a gente fala das experiências. Eu acho que... Porque existe a gente nunca quer inventar a roda. Eu acho que a festa, ela tem uma rotina do qual ela funciona muito bem. Eu acho que o convidado tem que chegar, ele é bem acolhido por vocês. Eu acho que a decoração, ela gera um abraço. Sim. A música tem que estar numa atmosfera do qual as pessoas, num primeiro momento, precisam se encontrar, precisam conversar. Tudo bem, tem casal que já começa com o som lá na altura e tá tudo certo, mas se torna uma festa cansada, porque as pessoas gritam. Na minha percepção, você começa a gritar, você chega no final da noite, você não tem voz. Pra poder falar, ninguém escuta. Então, assim, é comida na mesma sintonia, é o serviço de som na mesma sintonia. Mas, assim, aonde que eu acho que isso vai se envolvendo? Na forma de entrar, na sonorização. Então, por exemplo, sei lá, a pessoa está numa fazenda, ela tem que caminhar 500 metros. Pô, vamos sonorizar esse caminho. Sim. Coloca som de passarinho, que seja, uma música gostosa do casal. A ideia do aroma, né? O aroma cria uma memória olfativa. Sim, então, que seja algo que já existe na família ou algo que ele possa criar ali, né? Então, esse aroma pode já estar no convite, nas comemorações pré-festa. Então, que seja um chá chá de cozinha, em presentes de madrinhas, em lembrança de festa, Então, o aroma é gostoso. Ele é marcante, né? Ele marca, né? Então, assim, eu acho que são N processos que a gente consegue e acho que tudo isso vai tornando essas festas marcantes, tanto para nós, mas principalmente para os convidados, para os noivos e para os convidados. Eu falo que uma festa de casamento, ela tem que dar aquela impressão que você está recebendo os convidados na sua casa. Então, quanto mais acolhedora, mais harmoniosa ela for, né, o convidado se sente acariciado. Né? Porque convidado tem que ser acariciado. Você tem que sempre pensar no convidado. Não adianta. E assim, como eu falo, né, às vezes que é uma festa, é um produto só. Se você pergunta para a pessoa, às vezes no dia seguinte, que às vezes é muito comum, né? Nossa, você notou a cor? Não, nem notei. Mas a festa estava incrível. É isso que a gente quer ouvir. Né? Porque assim, não adianta às vezes você se sobressair na decoração e você tem a comida não chegou na mesa. Chegou, a comida estava fria, a bebida estava quente. Então assim, e você percebe que é isso. Para o convidado, ele
foi incrível do começo ao fim. E para os noivos, eles estão a 3 centímetros do chão, né? O noivo não pode viver a razão de contar quantas cadeiras tinham. Se o noivo se prender nisso, porque a festa faz isso, né, Yasmin? É verdade. A hora que ele foi ver, acabou. É verdade. Então é por isso que a confiança no profissional conta muito, na assessoria conta muito, para que de fato eles vivam a essência da festa. Eu costumo que dizer, é o celebrar, que é o comemorar, né? A gente costuma dizer que os noivos são nossos convidados. Verdade. Né? Porque a gente, É verdade. bastidores, tudo que acontece, eles não ficam sabendo e nem precisam. Foi tudo entregue, está tudo perfeito. Então, o nosso objetivo é esse. Então, a gente conta com profissionais como você. Boa. É isso aí, conta comigo. Tamo junto. Legal. Fernando, e falando de empresa, Sim. Como que você gerencia todo o negócio? Você falou já da Débora, que fica mais, acho que no financeiro. Sim. Sua equipe, quantos funcionários tem hoje? Boa. O que cada um faz? Boa. Responsabilidade. Você está ali mais no criativo, mas você toma conta de tudo ou não? Você deixa... Não. Como que é essa parte aí da gestão da empresa? Boa. Né? Ó, hoje, Fê, lá no escritório, nós somos em 10 pessoas, né? O meu escritório hoje, ele está no mesmo espaço onde eu acomodo as minhas peças. Antigamente, a gente tinha administrativo num local e depósito em outra. Da pandemia, quando a gente, de fato, né? Sim. Que foi o nosso... Acho que se for falar do nosso item mais marcante, né, Yasmin? Sim, foi. Que acho que esse assunto para uma outra ocasião. Eu nem toquei no assunto. Pelo amor de Deus. Não, vamos pular mesmo. Então, na pandemia, com a paralisação da festa, a gente conseguiu ir para um local onde a gente uniu depósito e administrativo. Então, ali, se eu preciso buscar uma peça, você dá uma esticadinha no pescoço, tá ali, né? Para pegar. E então, eu tenho uma pessoa que me auxilia na questão de compras, né? Então, assim, flores, o que abastece o escritório. Eu tenho essa pessoa que me auxilia em cotação. Hoje mesmo, né? Hoje é uma quarta-feira. Ela já fez eu administro essa receita pessoalmente e eu compartilho isso com ela e ali ela vai batalhando em preço. Porque flor... Nossa, tá. Facilmente vai do 8 a 80. Ainda mais agora nesse período que a gente está, é produtor segurar para soltar no Dia das Mães. E é demanda, né? É oferta e procura. Produtor segurou a flor, faltou. Automaticamente. Aquela história, então, que todo mundo fala do Dia das Mães, até verdade, Dia dos Namorados, então. é verdade. É verdade. Sobe Olha, o preço. No Dia das Mães especificamente, a percepção que eu tenho, mas é uma coisa minha, sobra flor. Sobra. Mas por quê? Eles estão segurando. Entrou abril, começa o pavor pra gente. É horrível. É a pior época que eu acho assim. Mas eles seguram para vender no Dia das Mães? Eles controlam a produção. Eles controlam, porque eles sabem que a demanda vai ser maior. Não estou generalizando. Assim, olha, é doido. Ontem mesmo ela falou, Feira, essa semana já está uma loucura para a gente conseguir flor. Então, assim, e às vezes, Fê, coisa que você paga, sei lá, 5, facilmente está 35. O maço de macico flor? assim de flor. E você tem que trabalhar com essa oscilação, talvez, no seu orçamento? Não, hoje, com a experiência, você vai estimando. Hoje, essa sazonalidade do seu orçamento. Porque senão é só prejuízo, né? Facilmente. Então, a Lê é uma menina sacudida que me ajuda nessa questão. E ela me ajuda a gerenciar, me ajuda no gerenciamento de agenda. Na parte do administrativo, a Débora, ela me auxilia realmente com toda a questão financeira. A parte cadastral, né, contratual e de logística, de equipe, que aí porque na verdade não somos os 10 que executamos as festas, né? Sim. Essa equipe triplica dependendo do tamanho do evento, que são os freelancers que a gente habitualmente contrata em festa. Aí eu tenho a Fabiana, que me auxilia na produção. Então, assim, do que eu converso com o cliente, eu solto para a Fabiana. Então, é ela que faz o contato com fornecedores, né? Então, assim, olha, preciso de um lustre com a cúpula amarela de bolinha azul. Né? Móveis, ela vai relacionando isso com fornecedor de móveis, com cenografia, aquela coisa toda. E ela é a segunda pessoa que tem
o controle de tudo que acontece no evento. Então, às vezes, no dia da execução, às vezes ela até está mais por dentro do que eu, mas ela tem esse acesso a isso. Então, ela gerencia toda essa questão. Posso fazer uma pergunta? Pode. Claro. Fernando, vamos lá. Eu sou a noiva, escolhi você, a gente fez um contrato. Aí você tem os móveis e você tem as flores. A reserva dos móveis é feita imediatamente? Como que você trabalha nisso? Sim. Porque assim, eu estou apaixonada pelos móveis que você mostrou. Eu vou querer aqueles móveis. Para eu ter esses móveis no meu casamento, existe uma reserva antecipada? Como que é? Eu acho que depende de cada decorador ou de cada empresa a forma que ele elabora a cotação do projeto. Tá. Lá no escritório, o orçamento... Confesso para você que bem lá antigamente eu conseguia canetar um orçamento. Um sofá custa tanto, mas às vezes não tinha esse envolvimento de escolha de mobiliário. Sim. Hoje, então, o cliente chegou lá na minha frente, a gente desenha a festa, eu levanto a cotação de tudo. Por isso que a proposta demora para chegar. Então, eu coto a cenografia, Mas assim que tá certo. eu coto o mobiliário e o que for preciso. Flor eu tenho que estimar. Sim, a flor tem que se É chamar. onde eu consigo formatar o orçamento e levar o projeto para vocês, para o cliente. No paralelo, existe uma pressão por conta da empresa de imobiliário, porque algumas, quando eu faço a cotação, esse imobiliário fica pré-reservado. Mas o tempo que ele segura esse imobiliário para a gente, às vezes é pouco até a resposta do cliente. Então, ainda é longe às vezes do você... evento também, né? mas ainda eu consigo reservar. Às vezes que a gente acaba sendo chato. Às Fala, vezes o Yasmin, cliente e a muda, A noiva noiva? Yasmin. Tá vencendo o E às vezes o mobiliário. cliente muda, né? Não quero mais essa cadeira. Aí Mas troca. para aquele momento foi cotado. E a partir do momento que o cliente bateu a assinatura de contrato, a gente vai lá e o mobiliário está reservado. Então, assim, desse problema... Então, assim, eu não corro o risco como noiva de você chegar na semana do casamento e falar, não tem mais essa cadeira. Imagina, não. Isso não existe, né? Não. Nunca. Acho que, olha, nunca passei por isso. Se eu passei, Porque a empresa eu não tenho também nem que lembrança. você terceiriza é uma empresa Sim, que qualquer, assim, mas idônea, mas não é? Yasmin, sim, eu tenho 4, 5 fornecedores de imobiliário que a gente confia Nunca muito, teve assim, nenhum nunca. problema. Então assim, a partir do momento que está reservado, o que pode acontecer é assim, sei lá, o sofá saiu para um evento dele na quarta-feira, voltou quebrado. chegou queimado. Aí tem que trocar. Aí tem que Às trocar. vezes, mas assim, olha, noiva, aconteceu isso. Coisa que a gente evita ao máximo. Aí você já É vem com a levar solução pra noiva, Nas né? 2 últimas semanas para noiva, a única coisa que me deixa maluco, porque tem noiva que é teimosa também, né? É um poste. Eu quero peônia pro meu buquê. A peônia. Não tem peônia, tem. não tem peônia. Não, mas eu quero peônia. Não, mas não tem peônia. Não, mas eu quero peônia. Falei, tá bom. Vamos conversar sobre uma segunda opção? Então, assim, existe essa situação. Às vezes, o buquê que pode gerar uma situação de uma flor, porque a gente dá um certo Porque é destaque. único, né? Elas têm o sonho. tem um Então, às plano vezes, B, pode né? acontecer. Às vezes eu vejo em contrato, acho que na maioria, o seu também, a parte lá, flores nobres, tal, sujeito à disponibilidade. De e época. Tal, né? Eu acho. É Felipe, flor, né? Natureza, ô, né? Não tem Fê, tem uma florzinha que a gente usa muito em cerimônia que é a Aster. Sim. Pergunta se tá tendo. O famoso mosquitinho lá, né? Aquele, o mosquitinho é a gipsofila. Ah, tá. Pergunta se tá tendo, Yasmin. Não tá. Aí o que você faz? Paga-se o quádruplo do preço para você honrar o que tava ali no fio do bigode. E em contrato, lógico. Mas assim, quando você vai imaginar? Então, Aí isso que ainda... entra a estrutura sólida de uma empresa. Então, assim, toda essa organização, essa forma de cumprir... Sim, forma de cumprir a Eu acho, honestidade, a Mas assim, transparência. não tem esse problema. E o cliente pode mudar. Porque quando você fecha um contrato, a gente está 1 ano da festa. A noiva pode passar por situações que ela queira mudar. Então, assim, eu tá aqui quero o seu mudar a mobiliário. cadeira. Fer, acho que... ou até mesmo posso falar, o fornecedor veio com um sofá lindo. Novo Vamos aqui. trocar? Fer, vamos? Não, eu quero esse. Então, não tem, assim. Por isso que tá, né? A gente começa lá de uma situação e a gente chega lá na frente extremamente alinhado. Repassa mobiliário, prova de flores, né? Sim. É algo muito didático, assim. Eu acho que é um processo que hoje lá dentro funciona. Que é aí que entra esse processo da equipe, né? Hoje lá, o ano passado a gente entrou com a contratação de uma arquiteta que me auxilia com os projetos.
E depois o pessoal que me auxilia na produção, de pôr a mão na massa, que é a Lê, não, oh meu Deus, a Eliane, vou apanhar, a Eliane, o Fábio, a Célia e a Madá. São então, ótimas. assim, porque é bem isso. Quando eu faço uma produção de festa, tipo assim, normalmente na reunião de prova de arranjo, que a gente define 99% da festa, eu já tenho itens a serem produzidos. Então, a Fabiana formata esse checklist e desce para a Eliane. Ali ela já vai antecipando. Precisa fazer 1000 lacinhos. Compras, né? A Eliane é da produção. Tá. Preciso pintar uma estrutura de roxo. Ela já vai meio que produzindo, administrando a compra desse material, porque assim, a gente não deixa isso para a semana. Tá Coisas certo. conseguem ser antecipadas. Sim. Então, o que não depende de flor, de material perecível, ela já diz, precisa construir a caixa tal. Então, essa é a turminha e essa é a forma que o meu negócio acontece internamente no Muito escritório. legal. Legal. Parabéns. E você estava novamente. falando do orçamento, às vezes, para fazer aquela composição. Uma vez a gente bateu um papo, né? Que eu estava na dúvida. Sim. Como um casamento, vamos dizer, padrão, orçamento, não precisa nem falar de valores, né? Como você formata, assim, pode ser a divisão sua, não é uma regra do mercado. Mobiliário sei lá, 20%, flor é tanto, o escritório, né, me gera tanto, cenografia hoje em dia é bem alto, assim, o valor, né? Ô, Fê, mais ou menos. normalmente assim, como eu falei isso para você e repito, eu não sei se isso é a forma correta, sim, mas é a forma que me dá, pra você. mas é a forma que me dá segurança, sabe? E estabilidade financeira dentro do meu negócio. Sim. Desde sempre, de uma maneira muito primata, né? A gente tem lá nossas planilhinhas de Excel e isso veio até de uma orientação do meu pai e eu me agarrei, né? Ele quis atualizar, mas eu mantive. Primeiro de tudo, a gente cria esse orçamento e normalmente é aquela história, a gente está em abril. Isso. Para uma festa em abril do ano que vem. Um ano. O que eu normalmente programo dentro do escritório, dependendo do padrão da festa? Dentro desse valor, normalmente eu destino de 60% a 70% desse orçamento para minha planilha de festa. Então, dinheiro que é de festa não é meu, não é dinheiro meu. Sim. Isso não entra em giro, isso eu não invisto, não é meu. Os outros 30% ou 40%, isso é minha margem de contribuição. Tá longe ainda de eu pegar esse dinheiro, enfiar no bolso e viajar com a minha família. Então, essa margem, esse saldo percentual restante é que vai para custear as minhas despesas administrativas, né? Então, assim, salário, internet, telefone, empresa. E aí, dentro disso, está o meu salário. Então, porque o que eu tinha comigo? Eu sempre tinha medo de falar assim, puxa, se um dia eu parar, como que vai ser? Então, assim, se um dia eu parar, eu não queria ter que vender uma caneta. O dinheiro para eu honrar com todos os meus compromissos, porque se eu falo eu paro hoje de fechar contrato, mas a minha entrega ainda está até o ano que vem. Sim. Então, assim, eu não precisaria desfazer de nada, de nenhum bem, para eu entregar essas festas. Olha que beleza. Então, foi uma forma que, assim, me dá realmente tranquilidade, porque perante a minha entrega. Sim. Sabe? E é aquela história. Existe o Fernando Reame, pessoa física, existe o Fernando Reame, pessoa jurídica. Isso a gente separa muito bem. Opa, daqui a pouco eu vou derrubar o microfone. Eu precisava de espaço para mexer os braços. E aí, então, acaba funcionando. Às vezes, eu ainda entro, às vezes o que eu separei não dá. Não bateu. Por causa dessa oscilação, né? As flores, os móveis. Isso a gente honra. Isso a gente honra. E às vezes também sobra um pouquinho, mas é difícil sobrar. Porque aí você vê que aquele valorzinho está disponível para gastar. Aí você quer fazer mais alguma coisa. Vamos fazendo. Então, e a Débora às vezes é meu termômetro nessas questões, né? Então, assim, a gente passou dificuldades, muitas, assim, de se apertar, de fazer. Mas é aquela história, às vezes eu tiro da boca da Clara, mas eu honro com o meu compromisso. Isso então, assim, daí não tem salário, tem terceiro. Não. E é aonde, Fê, que infelizmente
muitas pessoas associado ao deslumbramento que o nosso... Porque o nosso segmento te dá um status social. Mas viu? A galera acha que a gente bebe num copinho personalizado ou bebe um Prosecco de manhã. Viu? Eu não falei da tampa da marmita? A primeira coisa que aparece numa foto é a decoração. É a decoração. Então, assim, num cenário desse, tendo esse deslumbre e tendo esse volume girando, tudo é meu. E não é. É onde, infelizmente, algumas empresas começam a se perder. Porque e querem quebra. abraçar o mundo. Porque isso eu sei de amigos que relatam, né, colegas de trabalho. Enquanto você tem um mercado aquecido com festa, semanalmente vai girando, né? O pessoal está fechando contrato. E a entrega o fechamento desse contrato gera uma entrada. Perdão. É com essa entrada que essa pessoa faz a festa do final de semana. Então isso para mim sempre foi... Cai, né? E aí o que aconteceu? A pandemia veio, o nosso mercado mudou, eu acho que o reflexo disso tudo... Porque até então, Inês, é aquelas nossas entregas malucas, uma atrás da outra, e a gente era uma montanha-russa. Agora, eu acho que tá havendo uma estabilidade, né? Então, assim, agora talvez é a nossa realidade. Essas festas não são fechadas com tanta frequência. Sim. É onde automaticamente... Fê, se qualquer... tá? Se um dia eu começar a parcelar pagamento de festa após a festa feita, no meu ver, é porque o negócio... Então, assim, é onde... E aí que tá. Começa a fechar poucos contratos e todas as entregas começaram a vir. E Fê, e com fornecedor, se você não pagou, cara, não entrega. Fecha a porta hoje as empresas de imóvel, você não quitou o pagamento, o caminhão não sai do galpão. Mas não é sai, uma... já não Ceasa, né? O saudoso Ceasa, que agora, né, infelizmente, a gente acabou migrando para a Holambra na compra das flores. Mas não, nenhuma folha. Não tem nenhum grau de questionamento, né? Mão de obra, freela. Às vezes tem freela que vai lá, que trabalha para salvar a comida da semana. Então, você vai ter coragem de falar que não vai pagar honrar. E tem. Então, infelizmente, é onde isso suja, mancha o nosso mercado, mancha o nosso segmento por essa desorganização interna. Que, assim, repito, a minha receita não é a correta. Mas, para mim, é o que me dá tranquilidade. Eu olhar que eu tenho essa... Quero meu discurso, era isso. Se eu parar hoje, como que eu entrego? Eu usei isso como lema e é nisso que a gente segue. Mas, assim, e sobre essa margem de valor de festa e de margem de contribuição, normalmente oscila dentro desse caminho aí. É bom entender, né? Porque às vezes a pessoa só vê ali a proposta. Não, o cliente às vezes sabe, nota, né? Que, você fez uma festa aí, um orçamento de 200, 300 mil. Nossa, fez a vida. É o valor do apartamento. De fato. Falando, acho que vai pro bolso, né? Não vai. Tá longe disso. Tá longe disso. Então, assim, se fosse assim, eu faria uma festa a cada 2 meses. Que delícia. Então, justamente. Mas não é. Não é. Então, assim, justamente, o negócio tá ali e quanto maior a festa, a gente sabe. Então, assim, eu vou até usar uma expressão que um dia meu marido disse assim, não existe receita de bolo. O que existe é você ter a cabeça no lugar, o pé no chão, cumprir o contratado e entregar o melhor de você. É isso. E é isso que você faz, Fernando. Não, assim, e de fato, sabe, eu sou muito humilde, eu tenho receio quando falo dos elogios, mas assim, eu justamente trabalho para isso. Sabe assim, o que eu tenho, por mais que seja pouco, o que eu tenho de mais precioso na minha vida é o meu sono. Então, assim, eu não posso, sabe? Não dormi porque não foi, não entreguei. Yasmin, gente batendo na sua porta no dia seguinte para falar que não gostou. Pelo amor de Deus. Não, isso não... Se um dia eu começar... E como é que essas pessoas dormem, né? A gente não entende, né? Porque você não entregar um sonho, deixar de cumprir, estragar toda aquela expectativa, dói, viu? O barato sai caro. Por isso que às vezes fala assim, o que justifica? O valor de um orçamento não é justificado apenas pela entrega lá da frente do arranjo da mesa. Você viu o tamanho da cadeia que está por trás disso tudo para fazer com que, de fato, o negócio... Se a gente falar, eu vou pôr a mesa de bolo de ponta cabeça,
eu vou pôr a mesa de ponta cabeça. Não é na hora de falar, nossa, Yasmin, vamos mudar aqui? Não, Não tem isso. Não pode. Não tem isso. Então, eu acho que é isso. É por aí. Isso é comprometimento e profissionalismo. Profissionalismo, Tratar o negócio como uma empresa mesmo, né? Eu acho. A gente falou de não ser uma coisa informal, né? É cada Fê, vez mais... e assim, a gente sabe que hoje as redes sociais estão aí, a forma de se expor, a forma de expor o trabalho, isso gera um resultado muito positivo. Mas eu ainda acredito muito na entrega da festa. Sim. Né? Ah, sim, não. Porque tem muita coisa também na rede social que não é verdade, né? A gente sabe. A gente sabe. Infelizmente, a gente que fica o tempo todo, desde o início até o final, sabe o que deu certo e o que então, não assim, deu, né? Você falou, puxa vida, você fez um casamento da minha irmã, você fez o casamento da minha tia, você fez o casamento da minha amiga. Sabe, esse retorno, isso que é bacana. Isso já fala muito sobre como foi. Porque você não vai atrás de um trabalho pagar por uma coisa que você, puxa, é mediano. Não, você paga por aquilo que você confia. É verdade. Né? É verdade. Então, isso pra gente é importante. Legal. Bom, então agora indo pro lado pessoal, você falou um pouquinho aí do Fernando Reame, pessoa física e jurídica. Como separa, tem como separar? Onde você busca esse equilíbrio para... Não, agora é a decoração, é a empresa, agora eu vou descansar um pouco. E o nosso MEI é muito assim, é o nome, né? Então, assim, é a Yasmin, é o Fernando. Você tem como desvincular um pouco essa imagem? Não tem? Como que você tenta equilibrar esse lado? Ô, Fê, será que a gente acostuma? Porque, cara, eu não sei, Fê. Sinceramente. E momentos de estresse também que você falou, às vezes tensos, né? No dia a dia, você tem alguma coisa que você, para relaxar, de manhã eu acordo, dou uma pausa, o dia a dia também? Não, eu acho que... Vai jogar beach tênis? Yasmin, você acredita que meu professor eu faço tênis, né? Meu professor de tênis faleceu. Tadinho, novinho. Você tinha me partiu contado. para uma outra situação. Mas voltei a nadar. Ai, que bom. Faço uma aulinha de yoga uma vez por semana para dar uma respirada, para não sair socando todo mundo, né? Mas assim, de fato, quando você tem a sua esposa dentro de um negócio, e quando você vai para casa, pisou em casa, não se fala. Acho que isso lá na minha terra isso é uma utopia. Não rola lá dentro de casa isso não. A gente ainda gera algumas discussões, mas assim, quando a gente está ou em família, quando a gente está para um encontro com amigos, a gente tenta ser fiel a esse momento. Por mais que o assunto às vezes esbarre na questão do trabalho, porque o nosso trabalho é muito dinâmico, envolve coisas bonitas, é festa, é atração, é coisa gostosa. Né? Então, todo mundo quer falar com a gente sobre o evento, né? E para mim isso zero problema. Às vezes, até para quando a gente viaja, né? Tive a oportunidade de fazer algumas feiras, né, fora. E vamos a família. Vou eu sozinho para a feira para buscar inspiração, para tentar entender como o negócio funciona. Mas assim, encerrou, agora vamos passear. É mochila, a Clara. Então, assim, a gente consegue aproveitar muito disso, sabe? De estar em casa, de ter uma casa organizada, que funcione, sabe? Tenho isso comigo, porque isso reflete muito no meu dia a dia. Claro. Né? Mas, Fê, sinceramente, assim, falar, não, olha, virou uma chave, eu acho um pouco... Eu acho que eu tô muito envolvido com essa questão do meu trabalho. E esse maldito algoritmo do Instagram que não deixa a gente abandonar, né, Yasmin? Às vezes você até vai um pouco ali fora para ver se... E a decoração? E a decoração? E a decoração? Teria que abrir uma outra conta para poder... Mas é gostoso, Fê, né? Então... Mas tenho toda a minha rotina, sabe? Assim... a Débora mesmo. A Débora que fala, Fernando, o que entra de decoração aqui em casa não sai para a festa. Sabe aquela história? Nossa, que poltrona linda na minha sala, eu vou levar para decorar. Ela sempre falou isso. E de fato não sai. Então, assim, é a minha casa, é o meu canto, é o meu momento, é a minha música, é isso.
Mas, às vezes tá tomando café, nossa, precisa acertar. A Débora, viu, quem que vai para tal lugar, não sei o quê, porque eu já quero antecipar a minha logística. E vai, conversa, e briga, dá umas gritas. Pelo amor de Deus, é muita gente. Não, precisa enxugar a mão de obra. Então, isso rola. Isso rola. Mas tem meus momentos. Até pela Clara, né? A Clara é uma menina ainda que não se envolve, tá focada nos estudos, né? Às vezes relata. Vocês pensam em ela entrar pro negócio ou não? Como eu tive essa questão da contabilidade na minha vida e que foi um pouco influência de casa, eu não quero que a Clara tenha isso. Se ela achar que deve, ela vai ter, espero eu ter condição de dar todo o apoio. Ou se ela falar, papai, quero viver minha vida de outra forma. Então, assim, ela tá no 9º ano. Ela já está nessa fase, porque, assim, agora indo para o ensino fundamental. Começa a pensar em É médio ou fundamental? Médio. Médio, né? Ela está no fundamental, Indo para o médio, já está focado muito mais na questão de vestibular, de carreira. Então, a gente tem trabalhado isso nela, tentando mostrar o que é o mercado e o que é a vida. Não é, né? Por mais que ela ache, não é herdeira. Então, como que ela vai batalhar, quais serão os desafios, as dificuldades. E então, eu falo assim, claro, a decisão que você tomar, eu vou te apoiar. Mesmo que seja uma decisão errada e você queira dar um passo para trás, a gente vai estar aqui também. Porque não é muito cedo, né, Yasmin? É muito cedo, tadinha. Então, tadinha, é pai, né? Babão. Mas ela não tem. Ela presencia muito isso do nosso dia a dia, né? Até assim, não é o caso, mas desde julho do ano passado, a gente abriu um segmento lá no escritório para atender uma outra formatação de festas mais nos esqueminhas diferentes. Um dia depois a gente volta para conversar sobre isso. E quem gerencia isso é a minha sobrinha, legal, que é a Maria Fernanda. Quando eu conheci a Débora, a Maria Fernanda tinha 1 ano. Não. Então a Maria Fernanda, desde então, sempre também acompanhou, e principalmente as fases difíceis do negócio. Sim. Né? E se encontrou, o negócio está caminhando. Até esse final de semana ela entregou a primeira festa oficial dela, o primeiro evento social. Estou muito feliz por ela, sabe? Pela gente... Porque eu não sou uma pessoa tão empreendedora, né? É aquela mente criativa que você quer desenhar. Sim. Então eu sinto essa dificuldade. Mas assim, a Liatres veio como um intuito de empreender dentro do meu segmento. E está fluindo, sabe? Ela usufrui da nossa estrutura, que é grande, que está pronta. Então, mas assim, falando de pessoa física, que é minha sobrinha, sabe? Se encontrou. Legal. No atendimento, na forma de lidar. Lógico, tá engatinhando, né? Vai fazer 1 ano em julho. Mas você percebe quando a pessoa tem... Porque essa é a nossa dificuldade hoje também, dessa mão de obra de freelance que a gente precisa. Sim, né? sim. Às vezes vem uma moçada que assim... Tá bem difícil. É ali, né? O tempo todo, Mas separo bem, viu? Assim, não me incomoda. Eu acho assim, o principal que acho que todo mundo tem dessa condição é justamente separar o ambiente de trabalho, sim, do ambiente de casa. Né? Assim, tudo bem, meu escritório está dentro de casa, ok. Mas assim, o escritório fechou a porta, é casa. Isso para mim funciona muito. Né? Eu acho que é um dos pontos. Tem que se policiar, né? Senão a gente não tem vida, né? E assim, ter esse momento, que é a maior briga com a agenda, né, Fê? Essa história de você poder jogar um tênis, você poder fazer um exercício. A Yasmin tentou me carregar pro CrossFit. Não vou ser crossfiteiro igual a Yasmin e o Felipe. Tem que tentar, eu já te falei. A americana tem, crossfit americana. Tá lá na agenda, tá em negrito no WhatsApp para resolver. Tá nas pendências. É isso aí. Tá. Fernando, então pra gente indo aqui pra parte final. Boa. Que senão o papo vai embora, né? A gente já começou falando sobre isso. Umas perguntinhas mais rápidas, assim, Vamos lá. Finalizar. Pra você responder aí com o coração e de bate-pronto. Vamos lá. Aí, ó que eu choro, hein? Você sabe, né? Mas não é pra chorar, tô brincando. Hoje, se você não estivesse fazendo... não fosse decorador de eventos, e também vamos dizer que a parte do contábil não conta, né? O que você estaria fazendo hoje? Arquitetura.
Arquitetura? Acho lindo, assim. Se não fosse a contabilidade, na formação eu iria para arquitetura. Essa E ó, parte que de, seria um excelente arquiteto, Eu, hein? Pelo que você faz eu já. acho que eu ia curtir bastante, hein? Adoro. essa parte Tanto de que- design interior, assim, Não, de tanto casa. que não, e- de casa, de o que tivesse. Tanto que as feiras onde a gente busca inspiração são feiras voltadas para isso, né? Então, a mesma Objet, que é em Paris. Teve uma em A Milão semana agora, de design, né? que aconteceu agora, mas eu É. fui ano passado na semana de design de Milão. Também é voltada para isso. Então, assim, você vai para buscar inspiração. Você olha o desenho do mobiliário, a cor. Adoro. Legal. Até tô lá para escrever. Não, já escrevi uma cartinha para Débora. Não escrevo carta para Papai Noel, escrevo carta para Débora. Ô, Débora, agora dia. Quando? 20 e tanto de maio, tem uma semana de design em Nova York. Mas já fui Débora vetar. cortou. Papai Noel não Papai tá, Noel não deixou. Tá guardando pro Natal. Natal. Puxa É, vida. pra árvore de Natal nova. Não tá tocando o coração. Mas assim, são feiras mundiais, né? Tive a oportunidade de ir numa expo mundial que foi em Dubai, a última, né? A próxima acho que é no Japão, que acontece de 5 em Nossa, 5 esse anos. Japão também deve ser, hein? Não, é maravilhoso. Que legal. É maravilhoso. Então, assim, é onde você começa a buscar. E às vezes pode estar num elemento mais simples, que às vezes você vai trazendo como inspiração. Te traz. Mas eu acho que seria esse, Fê. Não- Legal. E o que o Fernando de hoje falaria pro Fernando de 20, 25 anos atrás? Puxa vida. Tanto de carreira quanto pessoal. Tá. Que conselho ele daria pro Fernando lá atrás? Nossa. Eu acho que eu sou muito mais feliz hoje do que antes. Eu acho que talvez isso veio pelo reflexo dos processos, né? Da realização profissional. Fê, eu acho assim, talvez é grato pelo empenho que aconteceu lá. É o reflexo de hoje, né? Sempre fui muito Caxias. Então eu acho que Você é daria ser um grato conselho por essa Você trajetória. daria um conselho pro Fernando de 20 anos atrás? Puxa vida, Fê. Olha, eu confesso para você, eu me considero sem pretensão nenhuma, mas eu me considero uma pessoa muito sortuda. Sabe assim, pela família que eu tenho, sabe? Pelas amizades que eu conquisto, e amizades duradouras, inclusive no trabalho. A gente consegue sair do nosso âmbito de trabalho e conversar sobre assuntos de vida. Sim. Então, assim, eu acho que muito desse Fernando de hoje, acho que veio do que eu tive lá atrás, sabe? De ser uma esponja e de absorver tudo que do meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa muito correta, sabe? Muito, até rígida. Eu lembro que quando eu era pequeno, ele saía trabalhar e ele ia trabalhar de ônibus fretado, que eu lembro que a gente ia buscar ele com a minha mãe, né? Meu pai tinha uma Brasília verde. E ele saía de manhã, ele pegava uma matéria de jornal ou de revista, ele falava, olha, hoje você vai redigir esse texto para que eu treinasse a minha letra. Tudo bem que o pessoal lá no escritório não vai acreditar, porque hoje minha letra é um rabisco só. E a leitura. Então ele chegava no final do dia e ele validava a escrita e fazia eu ler em voz alta o texto. Então, assim, para validar entonação de voz, pontuação. Então, assim, sempre tivemos isso, sabe? Assim, a gente, somos em 3, né? Meus mais 2 irmãos, a gente deitava, dormia todo mundo no chão da sala, aquela coisa assim. Ele acordava a gente para escovar o dente, e aí escovava o dente, ele ia lá e ele via se o dente tava... A gente tinha que escovar o dente 5, 6 vezes, até ele falar, não, agora tá ok, você vai dormir. Então, assim, sabe, lógico, eu não sou assim com a Clara, mas, assim, essas condutas que nós tivemos, sabe, da disciplina, é o reflexo. Então, acho que é mais uma questão de agradecimento, sabe? Sim. Porque agora é o momento de colher. Sim, né? é verdade. Então, assim, eu acho que é bem isso. Eu tô colhendo aquilo que, de fato, foi plantado, viu, Fê? Legal. E espero colher muito mais. Né? Se Claro, Deus tem quiser. O chão reflexo ainda. de hoje. Tem chão. Eu acho também. Se você tivesse um superpoder para mudar o mundo, qual seria? Nossa, Fê.
Eu acho que hoje o que mais me abala e me emociona com essas coisas da TV que a gente avalida é a fome em criança. Porque, assim, dói, né? Dói. A fome dói. Entre tantos problemas temos, às vezes, na esquina de casa. Isso é foda, né? Eu falo de chorar e eu sou chorão mesmo. Mas, assim, uma vez, uma coisa que me tocou muito lá no escritório foi um freelance que chegou, a marmita chegou, ele comeu metade, a outra metade ele chamou a filha. Olha só. Para ir buscar a outra metade da marmita porque ela não tinha o que comer. Então, assim, e não dá pra gente abraçar o mundo, né? Assim, são situações que a gente não, infelizmente, não consegue mudar. Lógico que a gente tem poder, talvez, de fazer pelas pessoas que estão próximas, mas então eu acho que isso me machuca muito. Então, se eu tivesse um poder, sim, seria, às vezes, para minimizar essa dor da fome. É isso mesmo. Não, bacana. Então, para encerrar, então, só queria que você deixasse aqui para a gente para o público também, Boa. Uma frase, uma mensagem, algum lema assim da sua vida, alguma coisa que você queira deixar para as pessoas aí. O que você... Olha, Fê, eu acho assim, eu não tenho nenhuma frase pronta, mas assim, o segredo, acho que para você tocar uma vida, manter um bom relacionamento, manter um bom trabalho, eu acho que é a humildade. Eu acredito muito nisso, a gente não é nada sem ninguém. Então, assim, a gente sempre depende de alguém para que as coisas aconteçam. E a humildade, talvez, para receber um elogio, para reconhecer um erro, sabe? Eu acho que isso é o que tá em mim, sabe? Que eu acho que é o que faz a coisa andar para frente. É verdade. Muito bem, humildade. Feito? A gente vê isso. A gente Muito vê bem. isso. Valeu. Muito bem. Yasmin, você tem algo a declarar? Tenho. Fernando, que a sua vida, a sua maneira de ser, o seu caráter, toda essa humildade que você tem, toda essa honestidade, toda essa transparência e esse profissionalismo impecável sirva de exemplo para aqueles que querem começar e para aqueles que ainda estão na área, né? Querendo fazer o melhor, mas que também entendam que quando vamos supor, a noiva, entrega um sonho na sua mão, eu confio. E o que eu espero é que a entrega seja perfeita e até mais, como você sempre faz. Parabéns, continue sempre assim. Obrigado. Viu? Que Deus te abençoe, que você continue realizando muitos e muitos sonhos, viu? E conte sempre com a gente. Eu sei. Tá? Com o nosso eu conto. carinho, amizade e com a nossa parceria. Eu acho. É muito especial. Tá? E é muito leve trabalhar com você. Não, Eu acho que já é tão difícil o nosso dia a dia. Sim, sim. Então, o que me cabe a trazer essa leveza, essa tranquilidade, eu sempre vou fazer e nunca vou medir esforço para isso. E me colocar sempre à disposição. O começo nunca é fácil. Não, para ninguém. Eu masquei muita corrente. Então, às vezes eu falo, quando alguém... Vou estar sempre à disposição. Às vezes a gente tem gente que vem e pergunta, mas Fernandes, fala não. O que passou, passou. Daqui para frente eu estou para conquistar e o que eu puder ajudar. Então, para quem estiver ouvindo, se um dia precisar de qualquer ajuda, orientação, que caiba dentro do meu conhecimento, pode contar comigo. Obrigado mais uma vez. Eu amei estar aqui. Ai, que né? bom, não queria terminar chorando. Mas assim, de fato, vocês são muito especiais no meu dia a dia, na minha trajetória de trabalho, na minha relação de amizade. Quantas vezes a gente ligou, né? A gente se falou só para falar de tudo, menos de trabalho. Menos de trabalho. Né? Às vezes a gente vai se escorando, né? Sim. Às vezes liga para se escorar um no outro. Mas eu acho que o reflexo do que vocês são também está nesse projeto, né? De pôr a cara a tapa, de ter pessoas aqui por vocês. Eu acho que isso é um reflexo de todo um trabalho perfeito. Obrigado mais uma vez. O que precisarem,
Contem sempre comigo. Fernando, obrigado por ter Valeu. aceitado o convite, que você Valeu. tenha gostado, possa Foi voltar ótimo. mais vezes. Boa. E só aproveitando, deixa também seu contato, rede social, como o pessoal te Boa. acha, te encontra. Gente, acho que hoje é Instagram, né? É no @Fernando Reame. Ali a gente tem todos os links de acesso, de WhatsApp, de contato. Tem muito da nossa essência, né? Do Sim. nosso trabalho. E tô por lá. Legal. Fechou? Muito bem. Valeu. Tá certo, pessoal. Obrigado a todos. Valeu. Obrigado. Um E beijo. até a próxima. Obrigado. Beijo. Valeu. Beijo.